Um furacão que passou por uma área que, historicamente, por suas condições geográficas, sofre com fenômenos do tipo. Um furacão cuja expectativa mostrou-se pior do que a realidade, provocando menos prejuízo, mas ainda assim registrando mortes e destruição. Um mundo cujas mudanças climáticas cada vez mais latentes e irreversíveis apontam para um horizonte onde furacões como esse devem se tornar rotina. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 10 de outubro de 2024. Dia em que o furacão Milton passou pelo estado da Flórida, nos Estados Unidos. O fenômeno, que atingiu intensidade máxima quando estava no oceano, perdeu força quando avançou pelo continente. Em 12 horas de passagem pelo território americano, foram registrados ventos de até 205 km por hora, que foram se dissipando até chegar a 145 km por hora. Mais que o suficiente para causar destruição. Pelo menos 10 pessoas morreram, segundo o governo do estado. Mais de 3.400.000 pessoas ficaram sem energia elétrica. Portos e aeroportos foram fechados. Escolas e universidades tiveram suas aulas suspensas. Regiões turísticas, como as cidades de Orlando, Miami e o sul da Flórida, na região de Tampa, suspenderam atividades e recomendaram que turistas se mantivessem dentro de suas hospedagens. Em relação aos moradores, pelo menos 1 milhão de pessoas precisaram deixar as suas casas. A Baía de Tampa, formada pelas cidades de Tampa, Saint Petersburg e Clearwater, foi um dos principais pontos de contato do furacão no solo e teve de ser evacuado por completo. A saída dos moradores provocou engarrafamentos em rodovias, corrida aos supermercados para estoque de mantimentos e falta de gasolina e diesel em postos de combustíveis. Como consequência da passagem do furacão, ao menos 19 tornados foram registrados, destruindo dezenas de edificações e inundando várias áreas do estado. And what we can say is the storm was significant, but thankfully this was not the worst case scenario. The storm did weaken before landfall. Esse que você ouve é o governador da Flórida, o Ron DeSantis, que disse aí que apesar do furacão ter sido grande, ele não causou o pior cenário possível. A expectativa era muito pior. Em várias entrevistas nessa quinta, o DeSantis ressaltou a importância da população ter deixado áreas de maior risco e ter levado a cabo as orientações de evacuação. Isso porque, dias antes de chegar ao solo americano, os ventos medidos no Golfo do México chegaram a atingir a velocidade de 260 km por hora, o que fez com que o Milton fosse classificado na categoria 4 de risco, a segunda maior intensidade na escala que faz esse tipo de medição. Por isso, as autoridades temiam a pior tempestade em 100 anos no país. Já na manhã dessa quinta, o furacão perdeu força e foi rebaixado à categoria 1, a menos grave. A escala que mede a intensidade e potenciais danos causados por furacões é chamada de Saffir-Simpson, que é o sobrenome do engenheiro Herbert Saffir e do meteorologista Robert Simpson, que desenvolveram o modelo nos anos 70 nos Estados Unidos. O potencial destrutivo do Milton foi ampliado sobretudo pela recente passagem do Helene, que atingiu a mesma região no fim de setembro. Além de registrar 230 mortes, o furacão anterior removeu barreiras de areia e vegetação que poderiam desacelerar o avanço da tempestade. E também tem a preocupação com destroços que ainda não foram removidos, que podem ser arrastados pelas águas das tempestades, causando ainda mais danos. O furacão é um tipo de ciclone tropical, que é um sistema climático rotativo de baixa pressão atmosférica, ou seja, um fenômeno que converge correntes de ar para o seu centro, o que resulta em ventos em grande velocidade se movimentando em turbilhão. Quando o oceano atinge temperaturas superiores a 26 graus Celsius, a água evapora. Ao subir para as camadas mais frias da atmosfera, esse vapor forma nuvens. Quanto mais calor tem no oceano, mais umidade e mais potencial de tempestades. Esse processo baixa a pressão atmosférica da superfície e provoca a aceleração dos ventos. A depender da intensidade, o ar começa a se movimentar rapidamente em círculos e a formar um furacão.
Além do aquecimento dos oceanos ter dobrado nos últimos 20 anos, o nível do mar aumentou 9 centímetros em 3 décadas, segundo a Unesco. Os oceanos perderam 2% do seu oxigênio desde os anos 60. Já a sua acidez aumentou 30% desde o período pré-industrial, e o valor pode chegar a 170% até 2100. Ou seja, o aquecimento recorde do mar está por trás da formação do Milton e de outros fenômenos de grandes proporções registrados recentemente. As temperaturas da superfície dos oceanos, e particularmente do Atlântico Norte, ficaram muito acima das suas médias históricas em 2023, num padrão que tem se mantido em 2024, segundo o artigo publicado na terça-feira na revista científica Bioscience. Esse artigo da Bioscience analisou os sinais vitais da Terra, grupo de parâmetros utilizados para monitorar as mudanças climáticas. O conjunto engloba tanto as atividades humanas que contribuem para a transformação do clima, quanto os resultados dessas alterações, incluindo a temperatura global do ar, as anomalias na temperatura dos oceanos e a extensão de gelo nos oceanos. Dos 35 sinais vitais descritos no artigo, 25 quebraram recordes no último ano. Segundo os pesquisadores, o agravamento desse quadro indica uma nova fase crítica e imprevisível da crise climática, que põe a Terra à beira de um desastre climático irreversível. O estudo também listou uma série de desastres ligados ao clima que aconteceram desde novembro de 2023. Essa lista de eventos inclui as inundações que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, os incêndios florestais que atingiram o Pantanal em junho e o furacão Beryl, que chegou aos Estados Unidos e ao México em julho. O furacão Beryl, inclusive, também chamou fortemente a atenção para o aquecimento dos oceanos. Além da parte que a gente já explicou sobre a natureza da formação dos furacões, teve também a questão dele ter se formado de maneira intensa no início da temporada de furacões, que vai de junho a novembro. Geralmente, fenômenos com intensidade 4, como foi o caso do Beryl, tendem a acontecer do meio para o fim da temporada. Na quarta-feira, um novo estudo publicado na revista científica Nature trouxe a comprovação de uma crítica que já vinha sendo feita há décadas sobre a forma com que as mudanças climáticas, ao longo dos anos recentes, têm sido remediadas por governos e empresas. Limites de aumento do aquecimento global, como o Acordo de Paris, que em 2015 estabeleceu a meta de não aumentar mais que 1,5 graus Celsius na temperatura global em relação aos níveis pré-industriais, não tem tanta efetividade. Isso porque a forma de reversão do aquecimento global, como métodos de remoção de carbono da atmosfera para reduzir as temperaturas novamente, não são tão simples. Na verdade, hoje já existem dúvidas de que são tecnologias factíveis. O estudo da Nature descobriu que a capacidade da humanidade de restaurar a temperatura da Terra para baixo desse 1,5 grau de aquecimento, depois de ultrapassá-la, pode não ser garantida. A tradução disso é que vários dos impactos significativos das mudanças climáticas, como a recorrência de eventos catastróficos como furacões cada vez mais intensos, são essencialmente irreversíveis. O Durma com essa volta já. Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira sua aposentadoria das quadras. O célebre tenista espanhol diz que vai deixar o esporte depois do fim da Copa Davis, em novembro. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, o que o Nadal falou sobre sua aposentadoria e qual foi a repercussão desse anúncio? Pois é, no vídeo divulgado nas redes sociais, Nadal afirmou que nos últimos anos não tem conseguido jogar sem limitações por causa das lesões, sobretudo nos últimos 2 anos. Disse que foi uma decisão difícil, que demorou um tempo para tomá-la, mas que este era o momento adequado. Agradeceu a equipe, família e fãs. Não se pode dizer que foi uma surpresa para o mundo do tênis, visto que o atleta espanhol vinha jogando muito pouco por causa das lesões. Ele próprio já havia sinalizado que em 2024 poderia ser seu último ano. Mas é fato que o anúncio comoveu muitas pessoas. Muitos dos principais adversários dele se manifestaram também nas redes sociais, como Roger Federer, que destacou que foi uma honra absoluta ter jogado contra Nadal. Novak Djokovic destacou o legado de Rafa e agradeceu por ele tê-lo levado tantas vezes ao limite da rivalidade. E Carlos Alcaraz, conterrâneo de Nadal e um dos principais tenistas da atualidade, afirmou que ele teve o prazer de jogar ao lado do tenista que via na televisão quando era criança, e que Rafa era um exemplo para todos.
E Marcelo, para quem não é tão ligado no tênis, conta pra gente qual a importância dos feitos de Nadal para o esporte. Primeiro, vale destacar que Nadal, o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic são considerados os 3 maiores jogadores de tênis do século XXI. O espanhol deixará as quadras 2 anos depois do suíço. Mas focando em Nadal, podemos dizer que ele foi um jogador singular. Começou muito jovem na elite do tênis, chegou a número 1 aos 22 anos, foi o primeiro tenista na história a conquistar 22 Grand Slams e é atualmente o segundo a ter essa marca. Foi superado apenas por Djokovic, que hoje tem 24. Ele venceu 14 Roland Garros e ganhou o apelido de Rei do Saibro. Conquistou 92 títulos de simples na carreira e teve um aproveitamento de mais de 82% dentro das quadras. Mas para além dos números, Rafael Nadal deixou um legado de superação, de foco, de amor pelo esporte. O vigor físico foi sendo minado pelas lesões que, como o próprio disse, o limitavam. Mas aí sua força mental sobressaiu. Ele nunca escondeu as dores, tampouco reclamou. Também não tinha jogo perdido. Ele insistiu, persistiu e inspirou uma nova geração de tenistas. E hoje, novamente, comoveu uma legião de fãs por algo que estava próximo, mas ninguém queria crer. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. E um aviso, hoje foi o último episódio diário do Durma Com Essa. A partir da próxima semana, o programa passa a ser semanal, mais robusto e vai contar com mais participações dos redatores do Nexo e o retorno de João Paulo Charlot para falar sobre assuntos internacionais. Da passagem do furacão Milton pelos Estados Unidos à aposentadoria de Rafael Nadal do tênis, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Suzana Souza, edição de texto de Conrado Corsaletti, apresentação de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Montanini, edição de áudio de Bruno Bimbatti e produção de arte de Lucas Neopman, termina aqui mesmo Durma Com Essa. Amanhã, sexta-feira, é dia de extratos da semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!